um estudo de longa duração concluiu que o uso de drogas na adolescência traz problemas na idade adulta. Pessoas na idade dos 20 anos que usaram drogas na adolescência tiveram mais problemas de saúde do que aquelas que nunca usaram drogas. Os problemas de saúde ocorridos são aumento da incidência de problemas respiratórios, como resfriados, sinusites, problemas de cognição, como dificuldades de concentração, memorização e aprendizagem, dores de cabeça, tonturas e problemas de visão. Mas para falar sobre esse assunto, eu convidei o especialista em dependência química, Dr. João Schecker, obrigada pela sua presença. E também convidei o nosso consultor em educação, o diretor do Colégio Contec, Fernando Cobb, muito obrigada, para falar sobre a importância da influência dos amigos, né? E como a escola pode ser parceira da família. Acho que começa por aí, que é quando fazemos a prevenção, né, Fernando? Boa tarde. Droga realmente é uma epidemia hoje nos nossos jovens. Mas eu acredito sempre que a educação é a melhor terapia, a melhor prevenção para a droga. Uma pessoa que tem uma estabilidade, tem uma família estável, tem um colégio eficiente, que vive para estudar, ele dificilmente vai ter vontade de experimentar a droga. Ele não vai ter o desejo, não vai ter a angústia, não vai ter a baixa estima que leva a buscar uma fuga, porque eu acho que droga é sempre uma fuga. Eu não estou bem, não estou satisfeito, então eu estou buscando algo diferente. Se eu consigo estar... Você tem uma família presente, né? Estável com a minha vida, que o meu colégio. Que oferece um ambiente, porque existem estudos, e nós também no dia a dia observamos isso, a influência de amigos, né, para a oferta de bebidas e a oferta de drogas ilícitas, quer dizer, isso é muito comum. E a escola, onde a pessoa o adolescente passa boa parte do tempo, quer dizer, isso ajuda muito. Aliás, já falamos sobre isso, sobre a educação integral, né? Que seria o fundamental, né? Exatamente. Se a criança tivesse ocupação de desenvolvimento de habilidades e competências o dia inteiro, com motivação, envolvido, colocando a sua energia nessas atividades, ela vai se preparar, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir útil, a estima dela vai aumentar, vai ficar elevada e com certeza, quer dizer, o ser humano não existe regra 100%, né? Não. Mas não vem com manual, na média, né? Não vem com manual. Mas a tendência é que o índice de jovens dessas características que vão para a droga diminui bastante sensivelmente. Doutor João, no dia a dia, o senhor vem percebendo isso? Esse número crescente de adolescentes usando drogas? Tem sim, a gente vê isso. E você vê, como foi mencionado assim rapidamente, mas a doença é biológica, ela é psicológica e ela é social. Então ela tem um caráter biológico, é uma herança familiar, e isso a gente sabe e nota, isso até no útero, enquanto o neném está desenvolvendo no útero, a mãe que eventualmente usa, ela está passando essa herança para a criança. Ela é psicológica, não é? Como foi, você vê uma criança num ambiente, ou como você disse, se ela tem uma autoestima maior ou menor, ela pode ser mais presa fácil. Da mesma forma que ela é também social, né? Depende do grupo, da tribo que ela faz parte. Então, esses três fatores muito importantes. Agora, tem havido um aumento, a gente observa, porque está muito banalizado o uso de drogas ilícitas, né? Qualquer um acha qualquer droga em qualquer lugar. E as repercussões, como você mencionou aí na introdução do programa, são muito grandes. O adolescente, se me permite falar um pouquinho, o adolescente, a adolescência é uma época de grande plasticidade cerebral. Então nós encontramos o cérebro mergulhado numa tempestade hormonal muito grande. Então está havendo uma série de mudanças. E você, vamos dizer, você mergulha também esse cérebro numa química diferente, como álcool, tabaco, nicotina, crack e outras substâncias. Então a biologia, a fisiologia desse sistema nervoso fica alterada. E essas consequências mencionadas vão surgir realmente na vida adulta, como distúrbios de conduta, distúrbios diversos. E outra coisa que eu chamo muita atenção sempre é o uso de maconha, considerado, entre aspas, uma droga leve, por pessoas que têm a tara para a esquizofrenia. Eles vão desenvolver a doença da esquizofrenia, assim, florida, vamos chamar, com todos os aspectos, quando utilizarem a maconha nessa época do desenvolvimento. É preciso ter muita atenção para isso. E como é que a escola pode ser parceira dessa família?
A escola é parceira da família na educação. Então, a educação é no que diz respeito à prevenção, à preparação. E a escola acompanha, a escola orienta. A escola, eu acho que uma boa escola tem que ser uma referência de uma filosofia, de um projeto de vida para as famílias. E é isso que eu acho que a boa escola tem que fazer. E dentro desse projeto de vida, você orienta quanto às questões... Por exemplo, eu acho que uma filosofia de vida saudável dentro de um colégio, né, de você ser uma pessoa que tem a vida saudável, contribui sensivelmente para que você saiba exemplos, os né? males que as drogas causam. E como o Dr. Tchek falou, não só a droga ilícita, como inclusive o álcool, o cigarro, que são muito danosos. Que também, sintomas pais e professores devem observar na mudança de comportamento? Que sinais são esses desse rendimento escolar, as notas, absenteísmo, né? Se a pessoa começa a faltar às aulas, a mudança no comportamento no sentido abstinência social, a pessoa começa a modificar os hábitos, começa a se retrair, né? Aqueles telefonemas anônimos ou uma conversa separada, a retração social, mesmo dentro de casa, na escola, mudança de amigos, e outros sintomas visíveis, o hálito. A fome, como é que fica? A fome se altera. Se a pessoa começa, por exemplo, a usar maconha, grande número dos pacientes aumenta o seu apetite. Bom, agora eu continuo conversando sobre adolescentes e drogas. Por isso, eu pedi para que continuassem aqui o nosso especialista em dependência química, Dr. João Schecker, e também o diretor do Colégio Contec, Fernando Cobb. Bom, vamos responder algumas perguntas aqui, que foi a pergunta que eu fui para o comercial, que foi da Renata, de Cariacica. Ela percebe que as amizades do filho dela estão levando para o mau caminho. Ele chega estranho, né, está estranho com todos em casa. Qual é a forma de afastá-lo dessas pessoas? Eu acredito que, assim, os pais é sempre muito difícil, esse desafio é muito grande, né? Afastar os amigos e saiba sempre que os amigos têm muita influência, está comprovado que os amigos têm uma influência muito grande. Na psicologia você tem duas técnicas que eu gosto muito de tentar, nem sempre ela é suficiente, mas é chamada sublimar e substituir. Então, você tem que procurar alguma coisa que você possa dar ao seu filho, porque ele dê mais atenção do que aquilo. Procurar que ele faça esporte, que ele vai fazer música, procurar alguma coisa que possa sublimar e substituir aquela atenção que ele dá ao amigo. Agora, se for preciso, tem que encontrar atitudes mais drásticas, com firmeza e carinho, porque há que endurecer para não perder a ternura, sempre, né? E tem técnicas, tudo tem técnica, tem o jeito de fazer, mas amigos que são realmente prejudiciais, precisa se encontrar uma maneira de se afastar, porque realmente a influência é muito negativa. O Márcio José Rocha fala o seguinte: como um pai deve agir quando descobre que seu filho está usando drogas? Então, deixa eu dizer rapidamente assim, a adolescência já é uma fase muito difícil e doída, tanto para o adolescente quanto para a família. Isso vale para todos os adolescentes e para todas as famílias. É um tempo do desligamento, do distanciamento natural e do crescimento e da evolução. Agora, no caso em questão, quando você descobre que o seu filho está usando droga, você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude porque não existe droga inocente, não existe droga leve, e aí você tem que efetivamente sentar e estabelecer limites com o membro da sua família que está utilizando droga, principalmente se é um adolescente, consultar um especialista, entendeu? Procurar socorro, seja na escola, seja um conselheiro médico, psicólogo, mas não pode permitir que essa situação se cronifique. Em que momento esse pai deve agir, buscar a internação para esse filho? Bom, isso aí já vai ser um aconselhamento profissional. Eu acho que a internação não é necessariamente a melhor saída para uma pessoa que está utilizando substância. Existe aconselhamento, existe atendimento ambulatorial. Hoje nós existem outras alternativas antes dessa internação. Psicólogos, atendimento social. E existe muito medicamento. O nosso arsenal terapêutico hoje está bem consegue grande. Atender essa pessoa em domicílio. A Fabiana Correia diz o seguinte: ela tem uma filha de 11 anos que começou a se envolver com pessoas diferentes na escola. Depois disso, se altera em casa, começa a falar alto. O que eu preciso fazer? Pois ela não era assim e até para conversar está difícil. Aí entra o apoio do colégio, porque aí a ação já é no colégio. Então, o colégio pode ajudar bastante, levar o pai, conversar.
identificar quais são os aspectos que estão influenciando negativamente, tentar, de repente, desfazer alguns grupos, do que o colégio tem essa possibilidade, né, de fazer uma estratégia de articulação dos grupos. Isso observar tudo já esses grupos isso tudo já é uma ação que o colégio, quando as ações, quando as atitudes estão envolvendo o colégio, aí cabe ao colégio realmente a ação de intervenção. E os pais precisam ir nas reuniões de pais e mestres. Sim. É fundamental, porque muitas vezes os pais não estão se atualizando em termos do comportamento dos seus filhos, e às vezes é apenas uma atitude normal de uma criança que está entrando numa outra fase da vida. Às vezes não tem nada a ver com drogas, nem com mau comportamento. Mas se os pais não se atualizam... Bom, doutor Scheck, eu não combinei com ele, mas isso é uma das falas mais importantes para os pais, viu, doutor Scheck? Tá bom. Os pais acompanharem os filhos do colégio. Em todo momento, não só quando estão indo mal, né? Em toda a vida escolar, né? Afinal, o seu filho nasceu de você, você tem que acompanhar essa criança até que ela se torne... Exatamente. Olha uma pergunta aqui, do pastor Vital, que é do bairro Cruzamento. O professor que fuma e bebe, tem condições de dar aula? Isso pode influenciar os alunos? Fala você, que depois eu tenho minha opinião também. Eu acho que é inadequado. A gente não pode cercear ao professor esse direito, porque é um direito dele. Mas que é inadequado e realmente a gente procura não ter professores com esses hábitos, isso é uma realidade. Doutor João Scheck. Um exemplo vale mais que 1,5 milhão de palavras. Sem dúvida. Porque se você fuma e bebe lá na sua área, tudo bem. Agora, se você traz esse hábito, esse mau exemplo, para uma pleiade de jovens, eles efetivamente, de repente, você se torna um exemplo dessa criançada. Aí tá ruim, aí não é bom. Então, acho que aqui a gente encerra o nosso programa, mas com uma mensagem de que é fundamental essa parceria família-escola, que a família busque tratamento. Existe hoje, na rede pública, as famílias encontram, doutor João, ainda... Eu não tenho certeza, mas eu acho que sempre há um lugar de socorrer. Porque isso é um problema que a sociedade passa, né? Eu acho que não existe isolamento, não existe ilha mais em termos de escolaridade. E outra, os pais têm pouco tempo, todo mundo trabalha, mas esse pouco tempo deve ser gasto com qualidade com seus filhos. Verdade. O tempo é pequeno, mas abraça suas crianças, procura saber o que está faltando, em termos até de carinho, de assistência. E olha que o doutor João Scheck está falando porque ele atende esse adolescente lá, quando ele está no problema e ele vem com esse histórico de vida desses adolescentes. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer recebê-los aqui hoje. Essa conversa continua ainda, né, mais? Claro. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.